Olá, estamos de volta! E hoje eu trago para vocês um dos melhores livros e filmes da existência humana na Terra. Sério, assim, eu gosto muito, muito e foi a segunda vez já que eu li esse livro e assim, eu já vi o filme inúmeras vezes, eu sei de cor já até as falas. Bom, eu estou falando então do Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris. Só que como vocês podem ver, eu não estou com o livro aqui em mãos porque eu perdi o livro. Eu não sei aonde eu coloquei ele nessa casa e não sei, perdi, não sei, não tenho ideia de onde ele está. Eu vou deixar a capa deles aqui, do livro para vocês. Bom, para esse vídeo eu vou fazer o seguinte. Pra quem não sabe, o Thomas Harris, ele escreveu essa série do Hannibal baseando-se em algumas histórias reais, né, em crimes reais, e especificadamente para escrever o Buffalo Bill, que é o serial killer deste livro, ele se baseou em 3 pessoas. E aí eu vou contar a história mais resumida de 2 em específico, porque o outro todo mundo conhece, assim, qualquer pessoa, até mesmo se você não tem interesse assim em crimes reais e tal, você já escutou esse nome. Primeiramente eu vou contar, dar um resuminho do livro e em seguida eu falo desses crimes reais. E aí o seguinte, infelizmente, para fazer sentido aqui, né, na história, eu vou precisar dar algumas descrições, né, dos crimes. Então, se você é sensível a esse tema, a esse assunto, pode assistir só o resuminho do livro ou até mesmo, sei lá, assistir outro vídeo, ok? De qualquer forma, eu vou deixar o avisozinho aqui, então, bora lá. Bom, então, sobre o livro. Ele foi publicado pela primeira vez em 1988 e ele é a sequência do Dragão Vermelho, né, que eu já comentei aqui com vocês. Só que o seguinte, toda a série do Hannibal, que são 4 livros, eles funcionam, talvez não o último, mas os 3 primeiros funcionam individualmente, sabe? Assim, você não precisa ter lido, por exemplo, Dragão Vermelho para ler O Silêncio dos Inocentes. Você pode ler a ordem que você quiser. Porém, existem algumas... Como é que eu vou falar? Tipo, não é entrelinhas, mas assim, existem algumas pequenas informações ali que são em continuidade. Então, pode ser que até mesmo na hora de ler, você fique meio perdido. Mas, então, justamente por isso que eu sugiro a leitura na ordem, né? Então, é Dragão Vermelho, Silêncio dos Inocentes. Qual que é o outro? Um outro é Hannibal e Hannibal, A Origem do Mal. Acho que é isso. E em breve eu trago pra vocês o Hannibal, ok? Inclusive, os 2 últimos vídeos que abordam o mesmo tema que eu vou divulgar aqui pra vocês, e vocês vão entender, serviu também de inspiração para Thomas Harris na hora de escrever toda essa série. E é um caso chocante, é também de crime real. Então vamos lá. O livro então é sobre a Clarice Starling, que é uma estudante, uma jovem estudante ali do FBI, uma menina do interior, super inteligente, motivada. Ela vem de uma família de policiais, então ser bem sucedida nessa área é tipo meio que o chamado assim da vida dela, né? Uma coisa que tá dentro dela. Então, ela já tem a formação em psicologia, ela é super inteligente, é a melhor da turma, não só na parte teórica, né, mas nas aulas práticas também, ela realmente tem um destaque muito grande. O Jack Crawford, que já mencionei ele lá no Dragão Vermelho, ele é o diretor ali do FBI, né, da Unidade de Comportamento, Unidade de Análise Comportamental, um trem assim. São os famosos profilers, né, hoje em dia. Bom, ele então chama a Clarice para ajudar eles na coleta de algumas informações. Essa coleta de informações, ela é real, inclusive eu vou mencionar um pouquinho com vocês que aparece aqui no livro do John Douglas, que foi um dos fundadores, né, da ciência de comportamento do FBI, que eu já falei aqui no vídeo mais antigo que eu tenho, do Mindhunter, né, do primeiro livro.
E é uma pesquisa, é tipo um levantamento mesmo de dados de serial killers, né, e esses criminosos mais perigosos, talvez, e em que os agentes do FBI estão tentando entender o como e o porquê que esses assassinos cometem esses crimes. Porque eles já têm, né, a resposta de quem é essas pessoas, né, afinal eles já estão presos, e as vítimas, né, então eles já têm esses dados, mas o como e o porquê realmente falta, né, nessa pesquisa. Então, fazendo esse levantamento direto da fonte, resulta-se em dados bem certeiros, né, e que mudou a vida de toda a investigação policial do mundo. Bom, a Clarice, então, ela vai entrevistar ninguém mais, ninguém menos do que o Hannibal Lecter, o nosso serial killer favorito. É muito estranho falar isso, mas eu realmente gosto muito do Hannibal, ele é super inteligente. E estranhamente, o Hannibal aceita a Clarice, assim, o Hannibal é conhecido por ser um prisioneiro extremamente inteligente, um prisioneiro que você não pode dar bobeira, então existe todo um protocolo para você conversar com ele, porque se você der bobeira, ele vai aproveitar esse espacinho que você deixou ali e ele vai usar isso contra você. E ele gosta muito de jogos mentais e tal, então ele mexe muito com as pessoas. Então não é qualquer pessoa que consegue nem conversar com ele. E o sonho da vida do FBI, não só do Jack Crawford, é justamente estabelecer um contato com o Hannibal para tentar entender, né? Porque ele é o mais prolífico serial killer que eles pegaram. E estranhamente, né, como eu comentei, a Clarice e o Hannibal estabelecem ali, então, uma relação. O Hannibal acaba conversando com ela e compartilhando algumas coisas. E durante a minha pesquisa, eu vi que existe, que algumas pessoas colocaram que existe, tipo, meio que uma tensão, assim, sexual entre eles. E talvez, eu não concordo muito não, mas eu aceito. E existe também a teoria de que a Clarice seria inteligente tanto quanto o Hannibal. Por isso que ele logo de cara identificou, né, com ela e está, assim, conversando com ela, né? Só que não é fácil, assim, a vida. O Hannibal, inclusive, no filme, ele fala, né, qui pro quo, que é eu respondo uma pergunta que você faz, né, que você quiser fazer qualquer uma, mas você vai ter que responder uma minha. Então, eu dou, mas você tem que dar também. E é aí que mora o perigo, porque o Hannibal fica extremamente interessado na vida pessoal da Clarice. E a Clarice sabe que ela não pode compartilhar tanto assim, porque o Hannibal entra na cabeça das pessoas. Porque eu não sei nem se eu mencionei eu acho que eu mencionei no vídeo do Dragão Vermelho, ele é um psiquiatra. E ele trabalhava com psiquiatria forense. E ele já deu vários testemunhos e ele já encontrou vários outros serial killers. Então ele é uma pessoa que sabe o que ele tá fazendo. Entendeu? Ele é uma pessoa que consegue entrar na sua mente e ele consegue te manipular com as suas próprias vontades, assim, sabe? Inclusive, ele, né, fez, assim, com que as pessoas agradecessem por comer carne humana, sabe? Ele é, gente, sério. Bom, nesse meio termo aí, né, nessa entrevista aí com o Hannibal e tudo mais, a gente tem então um serial killer denominado, né, pela mídia de Buffalo Bill. Uma piadinha muito sem graça que eles fizeram que explica direitinho lá no livro. O modus operandi do Buffalo Bill, então, é encontrar jovens que são consideradas fora do padrão. Né? São mulheres bem altas, mulheres grandes, não necessariamente gordas. Né? No livro eles falam muito isso, essa palavra gorda. Mas não é. É tipo a estrutura óssea da jovem lá que é maior do que o normal, assim, do que o normal não, mas do que a maioria das pessoas. Então são mulheres bem altas, que têm uma estrutura óssea maior, então elas aparentam estar acima do peso. E a gente, ao longo da leitura, a gente vai entender o porquê dele escolher essas mulheres. E aí, o Jack Crawford tá
responsável por esse caso do Buffalo Bill, né? E existe uma pressão muito grande porque já está na 5ª vítima. E para piorar a situação, a 6ª vítima aparece. E aí, como a relação da Clarice e do Hannibal já está estabelecida, o Jack Crawford vira e fala assim, pergunta pra ele. Vai que ele sabe quem que é esse Buffalo Bill. Então eles, né, começam a trabalhar essa ideia, fornece para ele alguns dados, né, dos assassinatos. E aí aparece essa 6ª vítima, a Clarice faz tipo uma assistência ali na autópsia, e ela acaba encontrando uma pupa de uma vespa na garganta da vítima. O que é um sinal bem específico e que acaba direcionando, né, depois as investigações. Eles levam lá para o Smithsonian para fazer a avaliação, e os 2 cientistas lá, eles são ótimos, são super engraçados, eu amo eles. E aí vai, só que aí o que acontece? Essa 6ª vítima, que foi sequestrada, eu falei que morreu, né? Não, foi a 5ª vítima que morreu. E aí depois a 6ª vítima é a filha da senadora. Eu acho que é isso. Enfim, o Buffalo Bill então sequestra a filha de uma senadora que está diretamente envolvida ali na inteligência, né, dos Estados Unidos. Então, assim, é uma mulher que tem muita influência política. E o responsável pelo o centro, né, psiquiátrico, a instituição psiquiátrica que o Hannibal está, o Dr. Chilton, ele é uma pessoa escrota, mas assim, não, que ranço que eu tenho dele. E aí, cada pessoa tem um interesse na história. O Hannibal tem um interesse dele, a senadora tem um interesse, né, talvez o maior ali, que é recuperar, né, a filha dela. O Chilton tem um interesse pessoal, porque o sonho dele é entender o Hannibal, e o Hannibal é 1000 vezes mais inteligente que ele, não permite esse tipo de coisa. O FBI, obviamente, né, que tá com esse caso nas mãos e tá morrendo gente a rodo, e eles precisam, né, ter uma solução. E como é a filha da senadora, o presidente dos Estados Unidos demonstrou, né, um interesse ali a mais no caso. Então existe uma cobrança muito grande. Por isso que o Jack Crawford pede a Starling pra, tipo assim, investir mesmo, né, nesse relacionamento com o Hannibal. Então, assim, como cada pessoa tem um interesse diferente, surgem alguns conflitos, né? E esses conflitos, eles são responsáveis pela merda toda que acontece, entendeu? Ali no livro. Eu não vou dar mais detalhes, porque é nessa hora que o esquema ali acontece, entendeu? É nessa hora que o negócio fica tenso. E a saída que o Thomas Harris encontrou é muito interessante. Gente, eu amo mesmo, de verdade. E pode ser muito estranho falar isso. Eu me sinto meio estranha falando quando eu gosto assim de um serial killer. Mas eu acho muito louco ele ter pensado nessa história toda. Bom, a história é essa. É sobre a adaptação cinematográfica que foi premiadíssima. Eu acho que ganhou 5 Oscars, inclusive de o melhor ator, né, pro Anthony Hopkins, que não tem como pensar em Hannibal Lecter sem associar com o ator, e de melhor filme. E teve como é que fala? A bilheteria dele foi altíssima, assim, para os padrões de filmes de suspense, romance policial e enfim.